Hoje eu vou estar falando com vocês um pouco da minha vida, do meu testemunho de vida, para que vocês possam ver o milagre de Deus na minha vida, a obra dele na minha vida, e também vocês possam entender e ver cada vez mais que Deus é maravilhoso. Nós andamos caminhos muito tortos, muito, mas Deus não olha isso quando a gente tem um coração rendido a Ele. Então eu vou estar falando, vou pontuar algumas coisas do meu testemunho, para que vocês possam ver realmente o quão grande e maravilhoso é Deus, porque não somos merecedores de nada, nada, nada. Eu me converti em 2006 e nessa época eu era casado, tinha eu, minha esposa e minha filha. Depois da nossa conversão, nasceu meu filho e hoje, foi em 2020, nasceu minha netinha. Então somos uma família abençoada por Deus. Passamos por muita dificuldade, passamos e vamos passar, né? Porque essa vida nossa é complicada, mas Deus está conosco, então isso é importante. Então vou estar pontuando algumas coisas aqui do testemunho, né? Eu me converti em 2006, em 2009 eu fui para a Igreja Batista da Lagoinha, onde eu estou até hoje, né? Hoje eu sirvo na igreja lá como diácono, na consolidação das pessoas, o recebimento das pessoas. Então, algumas coisas tem feito na casa, dentro da casa do Pai, né? Então, isso é importante. Eu nasci num berço católico, fui até quase aos 50 anos, foi quando voltei novamente a frequentar a igreja, porque a minha filha, nessa época, já está com uns 3 anos para 4, não lembro certinho assim. Nós começamos a frequentar e ela começou a cobrar nós a ir à igreja até o dia da nossa conversão. Vou estar falando um pouquinho mais à frente, né? E nesse período todo aí, eu não lembro mais, devia estar com uns 35 anos, não vou te falar com toda certeza, andando no catolicismo afastado, porque a gente não frequentava. Eu fui para o espiritismo, né? E também fui devoto de São Judas Tadeu, todo dia 28 do mês eu estava na igreja católica, andando nesses dois caminhos, né? No, a fé em São Judas Tadeu e no Espiritismo. Do Espiritismo, eu passei também para não somente o que fala kardecista, que é mesa branca, fui também para o terreiro, que é Umbanda, Candomblé, frequentei ali. Trabalhei no centro, quando eu falo trabalhei, porque eu tive, nesse trabalho, eu tive corporação, fiz aquelas coisas que é comum, né? Quando a pessoa está incorporada no centro, vi alguns trabalhos que eram feitos, não participei, mas vi alguns trabalhos que eram feitos. Pelo meu entendimento que eu tive nessa época, eu era para ser pai de santo, mas glória a Deus por tudo isso, né? E hoje eu estou aqui fazendo a obra dele verdadeiramente, né? Como falei, eu abandonei o catolicismo também o espiritismo. Só que nessa abandonar o espiritismo, eu já estava querendo abandonar. Nessa época eu estava começando a namorar, que hoje é minha esposa. Ela me deu intimação, e foi um dia que participei de um trabalho no centro, cheguei com um cheiro muito forte, ela me deu intimação, ou centro ou eu. Glória a Deus, escolhi a melhor parte, que foi ela. Então eu abandonei tudo isso e fiquei de 94 a 2006 sem nenhuma proteção, vamos dizer assim, andando a revidia, né? E nesse período, depois que eu abandonei, pouco tempo depois, o diabo mandou um recado para mim. Eu teria que voltar para pedir permissão para sair. Eu desafiei ele, falei que não voltaria. Que fizesse o que ele quisesse na minha vida e na minha família. E mesmo assim, sem proteção. Você imagina o que ele fez. Ele já iria fazer de qualquer jeito, né? Mas sem nenhuma proteção. Ele fez muita coisa nas nossas vidas. Eu, em 2007, eu estou morando nessa casa que eu moro hoje,
mas de 94 a 2007 eu mudei 13 vezes, nenhuma delas sem pagar aluguel. Então, eu não parava em lugar nenhum. Um apartamento que eu tive quitado, morei 2 meses nisso, só saí dele, fui para outro. Então, foi uma vida muito complicada. Envolvi muito com finanças, né? Pegando dinheiro com essas pessoas aí. Minha vida complicou muito com isso. Minha família perdeu a confiança em mim por causa de tantas coisas erradas que eu fazia, né? Nesse período, mas tenho uma família abençoada, meus irmãos me ajudou muito, né, nessa hora, então eu tenho que agradecer a Deus e a eles por ter me ajudado, né? E nessa caminhada até a conversão, um pouco antes de me converter, eu fiz uma promessa para Deus. Hoje a gente sabe que é um voto, mas naquela época eu falei na promessa que eu fiz a Deus que eu iria ler a palavra dele todos os dias antes de deitar, todos os dias, nem que fosse um versículo eu ia estar lendo. Te falo que não foi fácil, mas foi prazeroso. E tinha dia que para mim ler uma linha era complicado, isso é seta do inimigo. Mas eu venci essa barreira, eu venci essa barreira e fui até a minha conversão. Então, como eu prometi a Deus que eu iria fazer isso, eu fiz até nesse dia. Não que eu deixei de ler as escrituras, mas eu cumpri a promessa até o dia que ele me resgatou. Aí a gente vê, tem outro entendimento e dá continuidade. Mas eu não falei. Como eu falei antes, tinha dia que para me ler uma linha era muito complicado. E na madrugada do dia 3 de junho de 2006, quando foi eu considero como a minha conversão, a minha encontro com Deus verdadeiramente, foi nesse dia. Por quê? Nesse dia, depois das 3 horas da manhã, o diabo começou a atacar minha filha, não deixando ela dormir. Acordava, me fazia ela dormir, meia hora depois acordava, já foi até o dia amanhecer. Aí eu entendi, como eu já tinha básico nessa parte espiritual, né, um pouco, eu entendi que era a seta do inimigo em cima. Aí sim que eu fui buscar pessoas conhecidas para estar, porque eu já tinha costume de ir quando precisava de alguma coisa, poder estar orando por mim e pela minha família. Então eu fui buscar. Aí sim, eu, eu falo que foi esse período, essa data, que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Foi onde teve a mudança de vida. Eu mudei. E eu tenho o costume de falar, quem sou eu? Quem sou eu para chegar aos pés de Paulo? Mas eu me considero como Paulo, no sentido de Paulo, quando teve encontro com Cristo, ele saiu de 8 a 80, como nós falamos, né? Só de um ponto foi para outro, instantâneo, não teve meio termo ali naquele negócio. E não houve retrocesso em Paulo. Eu também não. Como eu conhecia o caminho que eu estava, e o caminho que eu cheguei, quando Deus me buscou, eu não tive essa dúvida em nada. E não teve assim, será que é, não é, vou, não vou, não tive. Então, por isso que eu falo, eu me considero como Paulo nesse sentido. Saí de um ponto, foi para o outro instantâneo. E estou hoje firme até hoje e vou continuar, porque esse é o caminho certo, esse é o caminho verdadeiro. E nesse período de antes de 2006, nesse período aí, como eu falei, de 94 a 2006, que o diabo estava atacando tudo, e levou minha esposa para o adultério. Ela ficou 7 anos no adultério. Sem sair de casa, a gente continuou convivendo, mas teve 7 anos de adultério, que é um pecado muito grave perante a Deus. Mas nessa época a gente não tinha um entendimento. E depois disso, da nossa conversão, isso foi, como eu falei, eu considero em junho. Quando foi em julho, a gente conversando, ela mesma falou, né, para a gente ter um outro filho. Eu já tinha essa vontade, mas na situação que a gente estava passando, não teria condições de ter outro. Aí decidimos que íamos ter outro filho em julho. Na primeira tentativa, ela engravidou, engravidamos, né, vamos dizer assim, melhor. E ao nascer, durante esse período, a gente tinha noção de quem seria um menino ou menina. A gente tinha essa noção sobre isso. Mas, quando nasceu, não poderia ser o outro, por 2 motivos.
Um, ser um homem que Deus daria para nós, como nasceu. E o outro motivo, o nome, que não poderia ser outro, que a gente está colocando. Então, esse filho nasceu, para mim, é um marco da nossa conversão, e o nome que não poderia ser outro, a não ser o Isaac. Então, nós temos o Isaac na nossa vida. Então, por isso que eu falo, não poderia ter sido outro que eu falo assim, uma menina de novo, né? Poderia ser outro, a não ser um homem, para fazer esse marco. Nós sabemos a aliança de Abraão com Deus, com Isaac, né? Então, eu ponho o Isaac como a marca da nossa conversão. E vamos caminhando até hoje, né? Nessa obra. Em 2010, eu me posicionei na minha vestimenta, sempre eu vesti social, desde menino, gostava dessa parte social. Eu passei a ter nas minhas camisas uma mensagem evangélica, todas elas. Então, eu tenho esse costume desde 2010, sempre com uma mensagem, mando bordar na camisa, compro a blusa e mando bordar, coloco essas mensagens. Eu vejo, às vezes, pessoas na rua, vejo que dá uma fixada no olhar para ler o que está escrito ali, graças a Deus por isso, é um jeito de evangelizar indiretamente, glória a Deus, e vou continuar. E 2013, eu voltei a consulta com cardiologista, eu ia sempre, eu voltei, tive que mudar de cardiologista, porque troquei de plano de saúde, mudei. Aí, na primeira consulta com ele, conversando com ele, expondo tudo, né? Que em 2004 eu tinha feito um cateterismo. Ele falou, vamos repetir para ver como está eles. A melhor forma seria estar do mesmo jeito. Quando eu fiz o exame, o médico até assustou, né? Porque eu estava com 95% da coronária esquerda obstruída. Aí fomos fazer o procedimento do stent, levou 8 dias para pudesse colocar o stent. Quando fez a colocação do stent, a coronária já marcava 99% de obstrução, quer dizer, não estava passando nada. E tudo isso sem sentir nada. Normal, como eu estou aqui agora conversando com vocês, sem sentir nada. Então, para mim, foi um milagre de Deus na minha vida. E às vezes, quando eu comento com algum médico sobre isso, a primeira coisa que eles me perguntam, quando eu vou, às vezes, na emergência, ou tenho que tomar uma medicação, eles perguntam se tem alguma coisa para dar medicação para não afetar em nada. Eu comento isso, a primeira coisa que eles falam, você infartou? Eu falo, não. Tá normal, como estou aqui agora, eles ficam meio assim, pensativos, né? Mas o médico não fala que é um milagre. Dificilmente você vê um médico falar que é milagre, né? Em 2019, 2020, eu fiz o seminário de teologia, né? Aprendi um pouco mais da palavra, aconselho vocês também buscarem sobre isso. É muito bom, muito bom. E formei em dezembro de 2020. No final de fevereiro de 2021, a missionária Rosa Patrícia me convidou para estar participando aí da rádio com vocês, como eu estou aí até hoje, né? Levando essa palavra de Deus a todos vocês. E vou continuar nessa obra, que é a obra que Deus me deu para estar fazendo, para glorificar a Ele, né? Então, é um pouco do meu testemunho que eu estou deixando para vocês aí. E vou deixar com o pastor Rony, né, o link do meu testemunho completo, um vídeo do YouTube, que eu vou detalhar mais sobre cada ponto desse, que eu falei rápido aqui, porque a gente não tem muito tempo para isso também. E vou deixar também o meu testemunho em texto do Word e esse relatório com os exames do meu milagre que Deus fez na minha vida. Se algum de vocês tiver interesse, pode apanhar com o pastor Rony aí na rádio. E fica essa mensagem para vocês, esse testemunho, porque Deus é maravilhoso. Não só porque Ele fez na minha vida, Ele faz na vida de qualquer um. Nós devemos ter nosso coração grato e entregue na vida dele, na mão dele, o tempo todo da nossa vida.
ok? Espero ter te ajudado, te fortalecido mais na sua fé em Cristo Jesus. Um forte abraço em seu coração, que Jesus te abençoe.